Olá mulheres, sou Rose de Sá. É uma honra estar aqui com você mais uma vez para darmos continuidade à leitura do livro A Experiência da Mesa, de Dave Titus. Mas antes eu quero pedir a você que, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe com uma amiga para que ela também possa desfrutar dessa linda experiência. E hoje faremos a leitura do capítulo 9, Relacionamentos Renovados. Lucas 15, dos versos 23 ao 24 diz: Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Sentei no chão da sala, a 1,5 metro da televisão, assistindo uma nova versão local do programa America Bandstand, conhecido como Record Hope. Todas as terças à noite, o popular programa de dança começava com líderes de torcida de escolas da região. Os dançarinos contavam com alunos da escola. Naquela noite, meu colégio estava sob os holofotes. As líderes de torcida e as moças segurando pompons, vestidas com um uniforme preto, laranja e branco, marcharam para seus lugares ao som do grupo de percussão. Os movimentos eram sincronizados e eu conhecia cada passo, cada pirueta, cada rodopio. Eu sabia o nome de cada menina. Assisti como se estivesse lá. Lágrimas rolavam pelo meu rosto porque eu queria muito estar participando. Eu sabia que os movimentos precisaram ser ajustados porque uma garota estava faltando. Essa garota era eu. Meus pais não me deixaram participar dos bailes da escola. Por isso, não me permitiram fazer a apresentação naquele programa de dança ao vivo. Eles eram sinceros ao restringir minhas atividades e escolhas, mas aos 14 anos não conseguia entender plenamente o amor e a proteção que estavam me estendendo. Nos meses seguintes, tomei algumas decisões sem o conhecimento de meus pais, porque não achava que aqueles adultos ultrapassados entendiam alguma coisa sobre a juventude da minha geração. Fiz planos secretos de ir a bailes e de fazer outras coisas que meus pais não aprovariam. Lembro-me vividamente da noite em que planejei escapar do quarto para ir com uma turma mais velha que eu mal conhecia a uma cidade vizinha, passear pela rua principal. Um amigo do meu irmão mais velho e um colega dele estavam passando uns dias em casa, vindos da faculdade, e eles nos levariam naquela noite. Meus amigos já haviam me convidado para fazer esse passeio muitas vezes, mas a maioria não sabia que eu não tinha permissão para ir, então eles iam sem mim. Finalmente, dessa vez eu iria junto. Tudo estava planejado, mas a maioria sabia que eu não tinha permissão para ir, então eles iam sem mim. Finalmente, dessa vez, eu iria junto. Tudo estava planejado. Meus amigos e eu combinamos que, se a luz de meu quarto estivesse acesa, seria um sinal de que não era seguro eu sair pela janela, porque mamãe e papai ainda estavam acordados. Se a luz estivesse apagada, quando eles passassem de carro, era um sinal para esperarem enquanto eu saía pela janela, pois minha mãe e meu pai já estariam dormindo pesado. Na escola naquele dia, eu estava muito empolgada por finalmente ter aquela experiência. Meus amigos e eu conversávamos sobre o assunto, planejando e tecendo estratégias. Eu estava ali com frio na barriga e nó na garganta. Frio na barriga de empolgação e nó na garganta de medo e culpa. Havia um conflito em meu coração. Eu sentia vontade de me divertir, mas não queria fazer nada errado. Sabia que não era possível fazer ambos. Mamãe preparou o jantar como de costume naquela noite. Eu não estava com vontade de comer, mas ela insistiu que eu me sentasse à mesa. Fiquei quieta durante o jantar e papai me perguntou se estava tudo bem. Garanti que estava tudo ótimo, só me sentia meio mal. Lembro-me de ficar pensando em como meus pais eram maravilhosos e no quanto eu os amava. Sabia que, se eles descobrissem o que estava planejando, ficariam magoados. Lá no fundo, eu não queria chateá-los. Não sei qual foi o assunto de nossa conversa à mesa naquela noite. Sei que meu irmão estava no último ano do ensino médio e participava de todos os esportes. Papai era um grande fã de esportes, por isso nossos diálogos à mesa costumavam girar em torno dos Jogos de Noel naquele ano letivo. Não era incomum outros jogadores de futebol americano jantarem em nossa casa antes de um jogo. E sempre íamos às partidas, fosse em nossa escola ou na casa do time adversário. Eu era líder de torcida durante os jogos de meu irmão. Sentia grande orgulho de ser irmã dele e não queria desapontá-lo. À mesa naquela noite, eu me sentia como duas pessoas. A irmãzinha caçula de um rapaz que eu amava e a adolescente de coração selvagem que queria se divertir.
Como ser às 2? Eu fugiria pela janela às 11 da noite para voltar às 2 da manhã ou ficaria em casa? Não é de se espantar que meu apetite tenha ido embora. Era muita coisa para uma mocinha decidir. Conforme planejado, meus pais se deitaram no horário de costume e estavam num sono profundo. Fui para o quarto e fingi estar indo dormir. Depois de ter certeza de que eles estavam dormindo, levantei, me vesti e dei continuidade ao meu plano. Com as luzes do quarto apagadas, às 22h55, fiquei perto da janela esperando o carro aparecer na estrada, ao lado da cerca branca da nossa casa. Com a bolsa em mãos, estava pronta para a minha primeira noite de diversão na rua. Vi os faróis se aproximando e virando perto da casa. Congelei. Meus pensamentos foram: não posso fazer isso. Minha mãe e meu pai me amam demais. Não posso fazer isso com eles. O que pensarão de mim se eu for pega? Meu coração estava acelerado. O carro lá fora continuava parado esperando por mim. O plano estava funcionando, com exceção de algo inesperado. Eu me lembrei do jantar. O riso em volta da mesa de jantar naquela noite, os olhares amorosos, os planos para o dia seguinte, tudo me veio à mente. Depois de hoje, como serão os jantares para mim? Perguntei a mim mesma. Eu não sabia qual era a resposta, só sabia que não poderia fazer aquilo. Fui até a porta do quarto, em vez de me dirigir à janela já aberta, e acendi a luz. Para meus amigos, isso significava que sair não era seguro para mim. Eles foram embora. Minha vida poderia ter tomado um rumo muito diferente com as consequências daquela noite. E se eu não tivesse me sentado com a família à mesa para jantar? Acender o interruptor foi uma das decisões mais importantes que já tomei. Fazer o jantar foi a decisão mais importante da minha mãe naquela noite. Aquela foi a última tentação do tipo que tive durante o ensino médio. Pouco depois, entreguei minha vida a Cristo e comecei a tomar decisões que agradavam a Ele e a meus pais. Meu relacionamento interior foi renovado com minha família à mesa. Naquela noite, o conflito dentro de mim começou a se resolver. E a propósito, anos depois, meus pais disseram que se arrependeram de não terem me deixado ir ao programa de televisão com a equipe de líderes de torcida. Eu já os havia perdoado. Um lugar de restauração. Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer juntos à mesa. Seja jovem, seja velha, quando uma pessoa passa por trauma, tentação ou embaraço, um convite para a mesa a leva a se sentir valorizada e seu senso de valor é restaurado. Você já se pegou fazendo algo impensável? Presa numa circunstância inesperada? Você contou uma mentira que não planejava ou disse coisas das quais se arrepende? Você reagiu em dissonância com seus valores pessoais e com quem você é de verdade? É extraordinário saber que não importa o que você enfrente durante o dia, uma briga feia com um colega de trabalho, um desentendimento com o cônjuge, uma explosão de impaciência com os filhos, existe graça à mesa quando você se junta à sua família para jantar. Você pode até ter orado e se arrependido enquanto voltava para casa, mas ao sentar à mesa, sabe que o pão da presença restaurará a sua vergonha e seu arrependimento pela falta de autocontrole, e isso lhe proporciona grande alívio. O amor e a afirmação dos membros de sua família lhe dão coragem para enfrentar o amanhã com dignidade. Deixe-me compartilhar 3 exemplos bíblicos de pessoas cujos relacionamentos foram restaurados ao dividirem uma refeição. Pedro. Na noite em que Jesus foi preso, o apóstolo Pedro fez algo impensável. Quando uma jovem serva apontou para Pedro e disse que ele era um dos homens que andavam com Jesus, o discípulo negou até mesmo conhecer o mestre. Respondeu: não sei do que você está falando. Podemos ver essa passagem em Mateus 26, nos versos 29 ao 70. Isso aconteceu 3 vezes, e a cada vez que alguém identificava Pedro como amigo de Jesus, ele discordava com veemência. Quando a pessoa afirmou: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia, Pedro ficou tão bravo que a xingou e mentiu agressivamente de novo. Podemos ver essa passagem nos versos 73 e 74. Naquele momento, um galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Saindo dali, chorou amargamente, cheio de vergonha por ter negado seu Salvador e Senhor. Verso 75. Felizmente, porém, a história não termina assim. João 21 conta que Jesus apareceu a Pedro e restaurou o relacionamento entre ambos durante uma refeição que fizeram juntos. Depois da crucificação de Jesus, Pedro voltou para Galileia e estava num barco pescando quando ele e seus amigos ouviram um homem chamando da praia, perguntando se eles haviam pegado algum peixe.
Responderam que passaram a noite pescando, mas as redes estavam vazias. O homem lhes disse para jogar a rede do outro lado do barco e ela voltaria cheia de peixes. Imediatamente, Pedro e seus amigos reconheceram que o homem na praia era ninguém menos que seu Senhor, que havia morrido na cruz, fora sepultado e agora estava vivo outra vez. Quando Pedro reconheceu a voz de Jesus chamando da praia, ficou tão entusiasmado que pulou na água e nadou para a margem, enquanto os outros lavavam o barco para o estaleiro. O que Jesus estava fazendo na praia enquanto esperava os outros ancorarem o barco? Preparando de jejum, peixe e pão. Podemos ver em João 21:9. Em seus últimos dias na terra, Jesus deu a Pedro, que devia estar se sentindo assolado pela vergonha, uma oportunidade para conversar enquanto partiam pão juntos. Depois do café da manhã, Jesus perguntou se Pedro amava. Nem imagino como Pedro se sentiu. Ele fizera o impensável e fora pego. Ali estava Pedro face a face com um amigo amoroso que o procurava e lhe preparava café da manhã, a fim de que tivessem uma conversa muito importante. Jesus escolheu as perguntas certas com muito cuidado, levando Pedro a se abrir. Ele simplesmente perguntou: Pedro, você me ama? O discípulo teve assim a oportunidade de dizer o que se passava em seu coração. Que ato de graça Jesus demonstrou ao preparar o de jejum e conversar com Pedro? Observe que Jesus não falou do fracasso de Pedro, nem tentou fazer o discípulo se sentir mal pelo que havia feito. Jesus não o interrogou perguntando por que ele havia mentido. E o mais importante, Jesus não o lembrou de que estivera certo o tempo inteiro. Afinal, na última ceia, ele havia advertido que Pedro negaria. Mateus 26:34. E poderia muito bem ter dito: está vendo? Eu já sabia. Estar juntos face a face, repartindo uma refeição, pode remover a culpa e a vergonha de termos feito algo de que nos arrependemos profundamente. Jesus estendeu a Pedro um favor que ele não merecia ao lhe preparar o de jejum. Isso sim é que é graça maravilhosa. Rei Davi. O rei Davi é outro exemplo bíblico de alguém que foi restaurado à mesa, como vimos no capítulo 6. Davi fala também do seu relacionamento com o bom pastor no Salmo 23. Nos 3 primeiros versículos do Salmo, ele recorda que o bom pastor fez em sua vida e identifica 4 elementos que Deus usa para moldar seu caráter. Ele me faz. Deus disciplinava Davi. Ele me conduz. Deus era o padrão e o exemplo para Davi seguir. Restaura-me. Deus incentiva Davi e sempre lhe dava outra oportunidade. Guia-me. Deus ensinava seus princípios a Davi. Essas interações de disciplina, exemplo, incentivo e estruturação prepararam Davi para se tornar um grande líder no reino de Deus. Assim como a vontade do Senhor era restaurar Davi, ele deseja restaurar cada um de nós quando falhamos. Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Uma vez que as ações nesse versículo são separadas por ponto e vírgula, não por ponto final, presumo que o pastor preparou uma mesa para Davi na presença de seus inimigos e lhe ungiu a cabeça com óleo enquanto ele estava à mesa. Davi foi restaurado da vergonha, do fracasso e incentivado por Deus à mesa. Ali, Deus lhe deu poder para enfrentar os adversários com sua unção. Ele ganhou nova confiança, foi restaurado, sentiu-se mais forte e mais capaz do que nunca. Além disso, seu cálice transbordou com a segurança e a identidade renovadas. Não segurança em si mesmo e nas suas próprias habilidades, mas na pessoa que o bom pastor o estava moldando para si. Davi conclui: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Por causa do seu relacionamento com o bom pastor, Davi foi restaurado na presença dos seus inimigos, tornando-se um homem sensível, de caráter forte, paixão profunda e desejo espiritual. Creio que o Salmo 23 é um ótimo guia para pais, líderes em formação e todo aquele que deseja desenvolver o caráter. Ele apresenta as características necessárias para moldar o caráter e cultivar o desejo espiritual daqueles a quem lideramos. Esses princípios geram um potencial para a restauração que pode ocorrer no coração de uma pessoa quando preparamos a mesa para ela. O coração e a vida voltam a transbordar de alegria e satisfação, recebendo um novo destino. Joaquim. Em 2 Reis 24, dos versos 8 ao 15, lemos a história do rei adolescente de Judá chamado Joaquim, que também experimentou a restauração à mesa.
Após reinar apenas por 3 anos, o jovem monarca sofreu uma derrota devastadora. Rendeu-se a Nabucodonosor e foi levado cativo para a Babilônia. Durante quase 4 décadas, Joaquim definhou na prisão naquela terra. Joaquim fizera o que era mal em seu breve reinado sobre Judá, e Deus permitiu que Nabucodonosor vencesse a nação e aprisionasse Joaquim por décadas. 37 anos depois, levantou-se o novo rei da Babilônia, que libertou Joaquim da prisão. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto da sua vida comeu à mesa do rei. 2 Reis 25:29. A honra e a dignidade de Joaquim foram restauradas quando ele passou a ser incluído à mesa do rei. O ato sincero do monarca de restaurar Joaquim e levá-lo para sua mesa deu a este a oportunidade de sentir a graça e o perdão de Deus e lhe concedeu valor aos olhos do rei. Essa história bíblica me lembra do dia em que Léurie iria à prisão buscar um homem que ficara preso por 13 anos por agressão e estupro. Ele tiraria suas roupas de prisioneiro naquele dia, e Léurie e eu concordando em recebê-lo como hóspede em nossa casa por alguns meses, enquanto ele se adaptava à vida fora do confinamento da cadeia. Na manhã em que nosso novo residente deveria chegar, pensei, o que um homem que passou os últimos 13 anos na prisão gostaria de jantar? Tirei carne assada do congelador e coloquei no forno. Rapidamente fiz 2 tortas de maçã. Arrumei a mesa como de costume e prossegui em minhas várias atividades do dia. Assim que cheguei em casa naquela tarde, terminei os preparativos e chamei a família para jantar. Só nosso filho morava em casa naquela época, pois sua irmã já havia se casado. Comemos na copa porque a cozinha era pequena demais para uma mesa com 4 pessoas. Chamei os rapazes para jantar. E quando entramos na copa, nunca me esquecerei do que aconteceu. Meu marido Léo estava sentado, assim como nosso filho Aaron. Gentilmente mostrei ao novo morador da nossa casa seu lugar à mesa. Ele se aproximou da cadeira e parou. Ficou ali como se os pés estivessem grudados no chão. E o incentivei a sentar-se, pois a comida já estava na mesa e estávamos prontos para começar a comer. A carne assada e o molho madeira estavam quentinhos, assim como as batatas e cenouras. Mais uma vez, pedi bondosamente a ele que tomasse seu lugar. Ele me olhou como se não tivesse me ouvido. Em seu rosto se encontrava uma expressão vazia, mas observei que seu queixo tremia. Ele disse, Dave, nunca sentei numa mesa como esta antes. O que ele queria dizer é que nunca havia jantado em casa com sua família, nem com a de ninguém. Nunca fora convidado para uma mesa arrumada, posta com toalha, pratos iguais e talheres devidamente no lugar. Não posso deixar de imaginar que a vida desse homem poderia ter tomado um rumo diferente se a experiência da refeição tivesse feito parte da sua rotina diária. Ele cometera um ato terrível de violência sexual contra uma mulher que não conhecia. Não consigo compreender totalmente o desespero extremo que alguém deve sentir para forçar outra pessoa na tentativa de satisfazer seus desejos. Poderia ser uma maneira sórdida e doentia de preencher a necessidade essencial de conexão e amor, nem que fosse por um momento? Talvez a vida daquele homem pudesse ter sido diferente se sua mãe ou seu pai simplesmente colocassem a mesa para a refeição e todos a fizessem juntos. Enquanto esse ex-presidiário morou conosco, sua parte preferida do dia era o jantar, quando conversávamos, ríamos e amávamos. E aqui nós encerramos a parte 1 do capítulo 9, Relacionamentos Renovados, do livro A Experiência da Mesa. Sou Rose de Sá e te espero para o próximo áudio. Um grande abraço.